Amém. Graças a Deus. Vamos à palavra do Senhor, como prometido. Hoje nós vamos estar meditando num texto bastante conhecido, ou pouco conhecido, do livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 39. A paz do Senhor Jesus, Eliana. Seja bem-vinda e seja bem-vinda, Nívia. Isaías, capítulo 39. Abra sua Bíblia, versículo 1 ao versículo 8. O título dessa mensagem é Abrindo as Portas para o Inimigo. Abrindo as portas. 39, versículo 1 de Isaías. Talvez a versão da Bíblia pode ser um pouco diferente, mas isso não altera o conteúdo dela, tá bom? E nem a revelação do Espírito Santo. Vamos lá. Versículo 1 em diante diz assim: Nesse tempo Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Responde, Ezequias. E Ezequias respondeu: De uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Pai do Senhor, irmã Cleusa, Deus abençoe. Versículo 6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: É boa, ou boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava: haverá paz e segurança em seus dias. Então, de tudo isso que Ezequias disse para o profeta Isaías, de tudo que ele deixou ver dentro da casa, dentro do palácio, dentro de tudo que ele mostrou, e de toda a sentença que Deus deu, o que Ezequias disse para o profeta foi o seguinte: boa é a palavra do Senhor que disseste.
porque ele pensava que haveria paz e segurança nos dias dele, nos dias de reinado. Né? Vamos lá. Este texto ele nos conta um fato real acontecido na vida de Ezequias, quando este reinava sobre Judá. Depois do reinado de Roboão, filho de Salomão, vários reis governaram sobre Judá até chegar ao reinado de Ezequias, filho de Acás. Ele começou a reinar aos 25 anos de idade e reinou durante 29 anos sobre Judá. A Escritura registra, em 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6, que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Interessante a declaração do Senhor concernente ao que nós lemos e concernente ao que nós vamos meditar ainda. Então, repito aí, 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6, diz que confiou no Senhor. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Não houve rei. Seu aí significa rei de Deus, levantados por Deus, ou familiares, ou reis posteriores, entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque ele se apegou ao Senhor. Ezequias se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. A mente de alguns se conturba um pouco ao ouvir essa declaração no livro de Reis e meditar no conteúdo da história de Ezequias relacionado a esta passagem. Correto? Mas um erro da minha vida, ele não é o suficiente aos olhos de Deus. Um erro da minha vida não é o suficiente para apagar diante de Deus todas as coisas boas que eu fiz. Mas um erro na minha vida apaga todas as bondades que eu já fiz diante dos homens. E nós vamos observar isso aí durante a meditação da palavra. E tudo que o rei Ezequias fazia agradava os olhos de Deus. Isso é nítido na história dele. O grande fato que está registrado no reinado dele foi as pelejas contra Senaqueribe, o rei da Síria, que subiu contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Depois cercou Jerusalém com seu exército. Grande vitória de Judá teve sobre a Síria, mesmo sem pelejar, pois o Senhor Deus enviou o seu anjo ao arraial dos assírios e naquela noite morreram 185 mil homens. E logo após este grande livramento do Senhor, veio a doença sobre Ezequias, sua cura e, por fim, a visita dos representantes do rei da Babilônia com presentes a Ezequias. Correto? E você, eu, nós já percebemos quantas vezes agimos precipitadamente ou não agimos. Diversas vezes nós percebemos isso. E eu creio que muitos que estão nos assistindo nesse momento devem estar dizendo assim: eu já percebi, já perdi a conta de quantas vezes eu já agi precipitadamente.
E algumas pessoas movidas por um sentimento ou um sentimentalismo momentâneo não atentam para cuidados essenciais na hora de tomarem uma decisão, seja esta relacionada à família, negócio, estudos, vida cristã, mudanças, amizades, etc. Vão logo tomando decisões sem pensar ou consultar alguém. Depois vem o arrependimento. Nós precisamos tomar cuidado porque a precipitação em tomar atitudes poderá mais à frente nos custar muito caro. O que podemos ver em nosso texto é um homem de Deus precipitando-se numa atitude aparentemente inofensiva a ele e aos seus familiares, bem como aos seus súditos, ao povo de Judá. Mas sua atitude não for assim tão inofensiva e, pior ainda, desaprovada por Deus, em que Ezequias, homem acostumado a vencer, errou. O que aconteceu? O que pode ter ocorrido para ele ter agido dessa maneira, segundo o texto aí nos declara? Houve uma visita, houve uns agradinhos entregues do inimigo ao rei Ezequias. O versículo 1 aí de Isaías nos diz o seguinte: nesse tempo Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu ler de novo. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. E aí tudo bem. As notícias sobre a melhora do rei Ezequias chegaram até a Babilônia. O rei resolveu então enviar mensageiros com uma carta e um presente para Ezequias. Um homem de Deus que acabara de ter experiências pessoais tremendas com Deus, pois vencera sem lutar um exército de 185 mil e fora curado por Deus de uma doença mortal. O rei Ezequias era conhecido por sua fé e confiança no Senhor, mas aqui ele pisou na bola, podemos dizer assim. Mas por que ele errou de tal forma? Versículo 1 ainda continua lhe dizendo: nesse tempo Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia. Vamos frisar essa questão naquele tempo. Por que naquele tempo? Quem era Merodach Baladã? Que o texto apresenta assim, mas vamos saber por que eu tenho dado tanta ênfase à questão até usei até o termo pisar na bola, né? Quem era esse Merodach Baladã? Ele era um rei babilônico que governara um distrito caldeu ao norte do Golfo Pérsico. Golfo Pérsico para nós nos dias de hoje. Seu nome significava em assírio: Marduk deu um filho. Então, Merodach Baladã em assírio significava Marduk deu um filho. E quem era Marduk? Marduk era o deus principal da Babilônia no tempo de Nabucodonosor. No poema de Enuma Elish, Marduk aparece como o herói dos deuses e dos humanos e como criador do universo. Portanto, é muito natural que este rei babilônio seja um propagador dessa divindade. Merodach era a adaptação hebraica desse nome e significa rei dos deuses. Só por esse detalhezinho já era suficiente para que Ezequias não mantivesse com ele uma estreita relação de amizade ou comunhão.
a ponto de abrir as portas da sua casa aos seus mensageiros. Aquela visita não era conveniente e merecia um alerta da parte de Ezequias. Pelo significado do nome deste rei, e Ezequias estava a par de significados de nomes. Tinha a ver com a linguagem do povo do reino e de povos próximos. E ele, como um rei, ele era totalmente apto a discernir a língua dos reinos próximos e de significados de nomes. Então, somente pelo significado do nome de Merodach, que era rei dos deuses, ele já tinha que nem abrir a porta. Por quê? Porque Deus dos deuses era o Deus que ele servia. Como é que ele abria a porta? Como é que ele abriu a porta para um outro Deus dos deuses? Mas vamos seguir. Diz mais o versículo 1. São detalhes do mesmo versículo para a gente ir aí vendo exatamente o que Deus quer falar conosco através dessa palavra. Diz mais o mesmo versículo 1. Enviou cartas e um presente a Ezequias. E as cartas e o presente foram entregues pelos enviados do rei, que devem ter chegado a Jerusalém por volta do ano 703 a.C., embora a palavra não especifique o tipo de presente. Seria uma demonstração de boa vontade do rei da Babilônia. E a palavra presente não significa que o conteúdo fosse apenas um objeto, até porque não era de costume o presente para reis ser apenas um objeto. Mas um exemplo nós podemos ter quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão. Né? Você lendo o texto, ela trouxe o suficiente para que se criasse outro reino. É claro que as posses que Deus deu a Salomão sobrepujava 1.000.000 de vezes acima do que aquela mulher possuía. Mas o que ela levou de presentes era o suficiente para que se criasse outra cidade, outro reino, e assim vai. E a palavra presente, como eu estava dizendo, não significa que o conteúdo fosse apenas um objeto. Algumas vezes abrange muita coisa. E é possível que Ezequias tenha recebido muita coisa para se sentir tão contente e ao mesmo tempo tão orgulhoso. Sem vigiar, Ezequias abriu as portas da sua casa ao inimigo, ao visitante. E ele deveria ponderar sobre as reais intenções do inimigo. Ele devia ter mais vigilância. O que Merodach Baladã pretendia ao visitar e presentear o rei Ezequias? Ainda no versículo 1, temos outro detalhe que chama a nossa atenção quando o texto diz: porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Vamos lá. A princípio podemos até responder de forma bem simples. Veio presentear um amigo que estava doente e agora tinha se restabelecido. Estava curado, certo? Aparentemente sim. Mas está errado. Esta amizade não estava baseada em laços de sinceridade. Por trás de tudo estava o interesse político desse homem, ou desses homens sagazes, falsos. Merodach Baladã sabia que tempos antes Ezequias tinha se rebelado contra o pagamento de tributos resultantes dos pecados cometidos por Acás, seu antecessor. E Senaqueribe, rei da Síria, também estava incluído nisso. E este ato de Ezequias, que mais tarde resultaria no cerco de Jerusalém, encorajou Merodach Baladã a também rebelar-se contra o rei da Síria. Autoproclamando-se imperador da Babilônia.
reino que estava subjugado pelos assírios. Contudo, ele não queria enfrentar sozinho esta guerra. Lembrou-se de Ezequias, fragilizado por uma enfermidade mortal. Arquitetou, pensou logo um plano que envolvia o envio de embaixadores e presentes para tocar o coração de Ezequias. Portanto, o fato vai além de uma visita de cortesia da parte dos súditos do monarca da Babilônia. Merodach Baladã, ao ver que Ezequias não estava mais fraco, pelo contrário, fortalecia-se cada vez mais, procurou aliar as suas forças com Judá, porque viu em Ezequias uma força que lhe poderia ser muito útil nos seus propósitos de desbaratar a potência assíria, que ainda era a maior potência da época. Ezequias errou por não atentar às palavras de seu Deus. Deus sempre advertiu o povo a não fazer aliança com os outros povos para não se contaminar com a sua idolatria. Sempre houve o conselho de Deus relacionado a isso. E a palavra de Deus nos adverte, aí no texto de 2 aos Coríntios, lá no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 14, até o versículo 18, a versão que eu vou ler, provavelmente é um pouco diferente da versão da maioria. É a Bíblia da Nova Versão Transformadora, que diz assim, versículo 14, não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo de Deus, do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E o versículo 18, para estarmos finalizando essa observação em 2 aos Coríntios, capítulo 6, diz, eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então não podemos, segundo a revelação dessa carta, nós não podemos abrir as portas da nossa casa para as visitações babilônicas, cada vez mais frequentes e sutis. Precisamos blindar nossa vida, nosso lar, nossos filhos, nossa família da visitação do inimigo, que vem somente para roubar, matar e destruir. A desestabilização da família é uma prova dos estragos que as visitas do inimigo têm produzido nos lares. Vigie com a visita do inimigo na tua casa. Vigia. Muitas vezes recusamos receber anjos em casa. Repito, muitas vezes recusamos receber anjos em casa. Por que estou dizendo isso? Como diz o escritor aos Hebreus, que muitos, sem saber, hospedaram anjos em suas casas. Mas escancaramos as portas para... Você pode estar dizendo para si, não tenho feito isto. Não faz muito tempo para entrar. Não faz muito tempo para entrar na intimidade de alguém. Era preciso apresentar-se
enfrentar os olhos nos olhos e relacionar-se pessoalmente. Esse tempo já passou. Hoje é possível invadir e ser invadido, sem o constrangimento de encarar. Sendo assim, nós recebemos constantemente visitas ímpias em nossa casa através das mídias, rádio, televisão, internet. E o único objetivo é nos levar para uma revolta ou uma insubordinação com Deus, porque a constante visita desses estranhos em nossa casa, através desses meios de comunicação ou de outra maneira, na verdade não é só a visita dos estranhos, é a visita, é o meu convite a esse estranho. Vamos dar um exemplo. As novelas que muitos cristãos não conseguem perder nenhum capítulo. Elas propagam o espiritismo, incentivam o adultério, ensinam o adultério, dão estratégias para enganar o esposo ou a esposa. A prostituição, um exemplo grande é esse programa, essa malhação. Uma pegação de jovem. E o jovem assistindo, ele tem aquilo como certo. E se os pais não repreendem, a constância em assistir aquilo, eles acham que é tudo certo, porque o meu pai e minha mãe nunca repreendeu, então tá tudo certo. Meu pai e minha mãe viu os dois jovens tendo relação sexual na TV, me viu assistindo, não falou nada, então não pega nada. Vou trazer o namorado em casa? Vou transar em casa com meu namorado? Vou transar em casa com a minha namorada? E assim sucessivamente. Não há repreensão, não há ponderação. Correto? A educação vem de casa. Então, né, essa promiscuidade e essa insubordinação, ela deriva-se dos chefes da casa, dos chefes da família. Os nossos filhos estão aprendendo a linguagem da Babilônia, com horas e horas de visitação diária diante de uma tela de computador ou TV. E somos nós que devemos ter cuidado com a comunicação virtual, onde essa realidade e essa fantasia se mistura com muita facilidade. Nós somos responsáveis por isso. E o inimigo, ele quer se relacionar com a gente. Ele quer. Ele sabe que se manter ausente de nossos laços, não tem nenhuma chance de intervenção maligna em nossa vida. Que nada poderá fazer impedir nosso relacionamento com Deus. Então por isso ele tenta se achegar. Ele não tem prazer em nos ver felizes, cantando e louvando a Deus. Ele quer nos ver chorando. Porque o seu prazer é matar, roubar e destruir. E nós não podemos, não devemos ter relacionamento de intimidade, de amizade, de cumplicidade, de sociedade com pessoas que Deus não aprova. Não há condição. E o inimigo, ele vai tentar nos seduzir com seus presentes. Ele vai te oferecer muitas coisas, cada uma mais prazerosa que a outra. Coisas que vai te dar muita alegria e prazer, mas é tudo momentâneo, porque o preço que ele cobra pelo prazer é muito alto. É hora de procurarmos, na verdade não procurarmos, é hora de fecharmos as portas e rejeitarmos os presentes sedutores do mundo. Jesus lá no deserto disse não à oferta do inimigo. Capítulo 4, eu cito mais o capítulo 4, que é o texto assim que eu mais me familiarizo, mas existe o Evangelho de Lucas também, né? E nós devemos, no Evangelho de Marcos, e nós devemos seguir o exemplo de Jesus e ouvir os seus conselhos. 1 João,
capítulo de número 2, versículo 15 ao 17, nos diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse é o texto aí de 1 João, do 1 João capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Né? Deixa eu acertar aqui. Isso. Então nós precisamos estar vigilantes com essa questão. Que a porta da nossa casa se abra somente para aqueles que dizem, como é dito lá em Apocalipse 3, que nós vamos abrir a porta para aquele cidadão lá do capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, que é Jesus Cristo, onde ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E Ezequias, ele se empolgou. E a empolgação dele custou muito caro para ele. O versículo de número 2 nos diz assim: Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ezequias ficou encantado com a atitude do rei da Babilônia. Ele agradou-se até demais com as palavras da carta e com o presente de Babilônia. Como não atinou para as reais intenções de Babilônia, ele cometeu um erro muito grave. Empolgado, sem refletir, mostrou aos visitantes suas riquezas, seu poder bélico, seus segredos. Como entender o que aconteceu com estes homens? Ezequias, ele não buscou a orientação de Deus. Ele, cercado pelo exército de Senaqueribe, ele buscou a Deus. Acometido de uma enfermidade mortal, ele buscou a Deus imediatamente. Mas aqui nessa situação, ele se esqueceu completamente de Deus. O que aconteceu? Com a ajuda do cronista, nós podemos entender o que aconteceu naquele momento. Deus havia, na verdade, desamparado a Ezequias para prová-lo. O texto de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31, nos diz o seguinte: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Deus queria prová-lo. E logo de cara Ezequias é reprovado, pois não há registro de que ele tenha buscado a direção de Deus por meio de oração e nem pelos profetas ou pelos sacerdotes. Ezequias fora das vistas públicas, ele não consultou seus conselheiros espirituais, ele recebe aqueles homens com atitude reprovável por Deus. Ezequias não parou por aí, ele cometeu ainda outro erro. Ezequias, ele se ensoberbeceu diante dos emissários da Babilônia. Olha o versículo 2, olha o que o versículo 2 enfatiza, que ele mostrou tudo. Ele mostrou tudo. E aí diz aí no finalzinho: nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio,
que Ezequias não lhes mostrasse. E a ênfase aqui está no fato de Ezequias se alegrar com eles. O sentimento de Ezequias estava desviado para algo que não era Deus, não era o Senhor. O recebimento do presente e o sentimento de prazer pelo fato do rei da Babilônia reconhecer a sua força fez com que Ezequias baixasse a sua defesa. Isso acontece normalmente quando pessoas acabam de serem vitoriosas como Ezequias. Tem pessoas que gostam de elogio. Ser elogiado não é ruim. O grande problema é quando esse elogio por uma conquista que eu tive, por algo que eu ganhei, eu não dou a devida glória para Deus por isso. Esse é o grande problema. Ser elogiado não é pecado. Ser honrado não é pecado. Ser ovacionado, que é aplaudido, não é pecado. Se houve conquistas em sua vida, há casos e casos. Mas em particular, nós damos glórias a Deus por isso. Porque se alcançamos, se conquistamos, é porque o Senhor nos deu condição. Correto? E ao mostrar a casa do tesouro, a prata, o ouro e as especiarias, Ezequias ele estava provavelmente a envaidecer-se, não é verdade? Com seus bens materiais. E logo a seguir, ele apresenta a sua casa de armas. Ele revelou as suas defesas. Presta atenção, crente, no que você está revelando para o inimigo. O Senhor Jesus nos disse, lá na carta à igreja de Filadélfia, se eu não estou enganado, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. É diferente do que ele fez aqui. Até a casa de armas dele, ele revelou para o inimigo. A guarda dele estava totalmente aberta, totalmente desprotegido. O texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, onde o apóstolo Paulo nos orienta a se revestir de toda a armadura de Deus, para ele já não servia mais. E aí o que acontece? Mesmo com uma pseudo-armadura, a armadura provavelmente dele já estava como a armadura que o rei Acabe usava na guerra. Mesmo todo aparentemente protegido, uma flecha entrou numa brecha da armadura. Então, mesmo com a armadura, Ezequias já estava como nu. Porque a armadura dele, mesmo se ele, espiritualmente falando, estivesse revestido de uma armadura, essa armadura já não serviria mais para nada. Porque ele mostrou para o inimigo os segredos dele. E o rei, ele estava interessado em apresentar sua força bélica à comitiva do rei da Babilônia. Ele queria mostrar muito mais. E com esta ambição, Ezequias ele estava tentando impressionar os seus visitantes babilônicos com as riquezas e o poder da sua nação, querendo se aparecer para o povo do mundo. Não tem crente que é aparecido? Não é só crente não, irmão. Tem gente que é aparecida, quer mostrar. Come ouve a rota peru. É complicado. Sabe? Possui até bens às vezes, mas com o que possui pisa nos outros. Teu carro, tua casa, teu dinheiro, nada. Cadê? Deixa eu ver aqui. A Eliana tá na live aí. Eliana que é boa de lembrar os hinos. Como é que é? No céu não entra pecado,
fadiga, tristeza nem dor. Não entra nada disso lá. Principalmente os bens materiais. Lembra aí pra mim, Eliana, que número que é esse hino aí que eu não lembro. Tem a irmã Cleusa também, que é muito boa na harpa. Tem umas irmãs Canela de Fogo aí assistindo, que são boas de harpa. Né? Mas não entra essas coisas, irmãos. O autor bíblico, ele é muito categórico aqui. O escritor de Isaías, Isaías é muito categórico em dizer que não houve nada que não fosse mostrado àqueles homens. E Ezequias, ele passou tudo a pente fino, desde a sua casa, que é o termo mais específico, até o seu domínio, que é um termo mais abrangente do que ele possuía. Ele mostrou tudo. Tem gente que é recatada demais. Mas tem gente que abre e perde a linha de vez. E que pessoa é essa? Em que característica você se encaixa? Naquela que guarda o que Jesus te deu, aquela pessoa recatada, que guarda o que tem, na hora certa fala, na hora certa prega, na hora certa canta, na hora certa cala e assim vai? Ou aquela que fala demais, que mostra tudo, que é aparecida? Guarda o que tens. Perdão. Guarda o que tem, para que ninguém roube o que você ganhou. Os dons têm que ser usados com sabedoria. E o que Deus deu para você e para tua casa, é para você e para tua casa. Vamos dar um exemplo? A Bíblia diz que Deus falou com Abraão. E disse o seguinte para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e ó, vai andando aí, cara. E vai seguindo, até uma terra que eu te mostrarei. Bacana, Deus falou para Abraão pegar, em miúdos, Deus falou para ele pegar, para levantar ele, para ele pegar a mulher dele e ir embora. E tudo que ele possuía. Ele levou Ló junto, levou o sobrinho. Ele levou os empregados dele, sim, mas era empregado dele, o que era dele. Agora ele levou Ló. O texto, a princípio, nos mostra ele levando Ló. Mas se você prestar atenção, textos à frente mostra Ló e os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigando. Porque Ló também tinha riquezas. Então, se você for ver, ele não levou só Ló, ele levou Ló, levou a família de Ló, porque a Bíblia nos mostra em Sodoma e Gomorra, Ló e a esposa e as duas filhas. Lá em Sodoma e Gomorra, elas arrumaram os genros. Mas então eles saíram, Abraão não levou só a esposa e os bens e os empregados dele. 422, obrigado, Eliane, Deus abençoe. E é o hino que nós vamos ouvir no término da live aí. E aí, o que acontece? A gente vê no término de tudo que Ló saiu junto com Abraão e não saiu apenas Ló junto, que era o sobrinho, mas saiu Ló e a casa toda de Ló. Entendeu, irmãos? Esse que é o complicado. Esse é o complicado. Porque Deus mandou de um jeito e a gente acaba fazendo de outro. E quando a gente faz do jeito que a gente quer, as coisas saem do jeito que Deus não quer. É muito complicado. É muito complicado. Não era para mostrar nada. E ele mostrou. Ezequias mostrou. E a atitude de Ezequias leva o escritor Isaías, né, a descrever os sentimentos do rei em termos de possessão. E isto indica que o rei sentia-se senhor de tudo que havia na sua casa e que o reino de Judá era dele. Mas o pior erro de Ezequias ainda estava por vir.
ainda estava por vir. Ezequias, ele não testemunhou os milagres de Deus em sua vida. A Bíblia, ela conta que os mensageiros estavam interessados na recuperação miraculosa do rei Ezequias. Mas parece que Ezequias ficou mudo sobre sua experiência de cura. Ele não enfatizou as coisas que teriam aberto o coração desses embaixadores para o reconhecimento do verdadeiro Deus. E é evidente o contraste entre a gratidão pela sua cura, no capítulo anterior, com o seu silêncio sobre esse assunto neste capítulo. E ele se calou. Ele se esqueceu do que Deus fez na sua vida. A operação de Deus em sua vida e na vida da sua nação parecia ter desaparecido na mente. E isso nos mostra como a bênção de Deus pode facilmente ser considerada coisa natural. E como os que recebem sua misericórdia podem se tornar autossuficientes. Deus, ele permitiu que isso acontecesse sobre Isaías para ver se ele seria fiel ou não. Mas ele falhou redondamente. Em vez de dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, Ezequias deixou-se enredar pela tentação e vamos lá, e apresentar as coisas como sendo suas. E a ação de Deus, ou a ação que Deus realizou na vida dele, deveria ser motivo para ele estar grato a Deus e ser suficientemente humilde, em vez de ser arrogante e orgulhoso. A sua atitude, a atitude de Ezequias, ela não trouxe paz nem segurança para o seu reino, pois os embaixadores do rei da Babilônia, eles viram ali motivos de sobra para atacarem futuramente o reino de Judá. Foi uma brecha deixada por Ezequias. Uma brecha muito grande. Romanos 11:36 diz que tudo é dele, tudo é por ele, e para ele são todas as coisas, inclusive a cura que ele executou na tua vida, as benfeitorias diárias, os livramentos que nós vemos e principalmente os livramentos que nós não vemos. O perdão recebido e o perdão dado. Como assim o perdão recebido? O perdão que eu recebi de Deus. E que perdão dado é esse? É o perdão que você dá às pessoas. Quando você vai pedir perdão para as pessoas. Ou você acha que pedir perdão de algo que você fez é você dobrar o joelho, pede perdão para Deus e tá tudo certo. Não é assim que funciona. A palavra do Senhor nos diz que se eu perdoar os pecados dos meus irmãos, Deus perdoa os meus. Mas diz também que se o teu irmão tem algo contra ti, você deixa a oferta e vai lá se consertar com o irmão. E é mesmo se você não fez nada para o irmão, mesmo se você não fez nada. Essa manhã eu estive num culto de Santa Ceia. E é complicado. Foi tão espontâneo dizer que eu estive nesse culto, né? Mas tem coisas que tem que ser ditas. Culto é individual. Mas tem coisas que salvam a igreja. E o que salvou a alma de pessoas que foram sedentas por uma palavra esta manhã, foi a explanação do pastor, do segundo pastor da igreja, pastor Maurício, aonde ele fez a leitura do capítulo 11 de 1 Coríntios,
e aonde ali, após a leitura, ele trouxe uma breve explanação sobre a volta de Cristo, sobre o juízo de Deus nessa terra. Porque eu digo que essa breve explanação antes da ministração da ceia, digo que salvou a igreja. Porque não houve pregação. Mas se eu saio da minha casa para ouvir uma palavra e chego na igreja, não tem a pregação da palavra, e num dia de ceia eu abro as portas. A igreja que não tem profecia é palavra, é pregação. Eu até comentei com a minha filha sobre um texto em Romanos, até abri lá para explanar aqui com os irmãos, Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículo 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como é que vai ter salvação se não teve pregação da palavra? Como é que vai ter salvação e limpeza se João 15,3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado? Tem que pregar. Tem que pregar. Sinceramente, irmãos, eu peço até perdão para os irmãos, porque eu percebo que muitas vezes eu pregando aqui nas lives, eu me excedo relacionado ao tempo. Eu sei que às vezes a palavra do Senhor, mesmo ela sendo um benefício, quando pregada por muito tempo, se torna cansativa. Mas talvez da minha parte seja um desabafo, porque por muitas vezes, recebendo oportunidades em igreja, não que eu seja um pregador como os dos grandes congressos, pregadores que têm bagagem bíblica aí, homens e mulheres que têm muitos anos de pregação, um ministério forte dado por Deus, que se derem aí 3 horas eles pregam com muito conteúdo, unção e poder. Eu não sou assim, não tenho essa bagagem toda. Mas o pouquinho que eu recebi lá do céu, eu tenho procurado pregar. E Deus tem feito coisas através dessa palavra. Não eu, mas Deus. Mas se eu me calar, Deus não vai executar através de mim. Como ele diz lá no... Como Mardoqueu disse para Esther. Ele disse para Esther: Esther, se você não interceder pelos judeus, certamente de outra parte virá o socorro. É a mesma coisa em relação a mim ou à vida de qualquer pregador. Se eu não pregar, se você, irmão ou irmã, não pregar, de outra parte Deus envia quem prega. Mas Deus contava com a nossa pregação. Deus conta com a minha pregação. As igrejas estão praticamente todas ainda que quase meio fechadas. Poucos cultos, cultos com horários reduzidos. E se antigamente algumas, que Deus abençoe, eu vou citar um homem de Deus aqui, pastor presidente da igreja Assembleia de Deus em São Mateus, pastor Deiró de Andrade. Os cultos de ensinamento lá, no mínimo uma hora e alguma coisinha de palavra, mas com conteúdo. E tem umas outras igrejas que você vai e você tem aí um bom horário e um bom conteúdo de palavra. Mas por muitas vezes a gente vai em lugares que
no momento da ministração, os pastores falam assim, eu vou pregar rapidinho para não ser cansado, para não cansar a igreja, para não ser pesado a igreja. Por que ele não fala assim, ó, eu não estou com a mensagem hoje. Deus não me deu uma revelação da palavra hoje. Não é pecado. Não é pecado você não estar com a revelação da noite. Só que na retaguarda desses pastores tem um monte de obreiro, presbíteros e pastores, evangelistas, missionários e missionárias sentados. Será que um deles não tem uma palavra revelada? Ou esse pastor está com o espírito de Ezequias, a qual acha que tudo é dele, a igreja é dele. Se eu não estou com a revelação, se eu não tenho uma palavra, então põe um hino aí. Põe um hino aí. E ainda diz assim, o Espírito falou para mim que não é para ter Bíblia. Então tem que tomar muito cuidado. Eu peço perdão se por muitas vezes me torno cansativo e até longínquo na ministração. Mas é muito mais fácil eu ser alguém extenso na pregação, mas enquanto estiver sendo dado pelo Espírito eu continuar, do que Deus não está me dando mais nada e eu continuar falando. Tem gente que enche linguiça, que Deus já não está mais falando na boca dele e ele continua. E tem pessoas que têm muito para que Deus fale através dele, mas está calado. E muitas vezes não está calado porque ele quer ficar calado. É porque o tempo que tem dado para ele nos altares não tem sido suficiente para ele entregar tudo que Deus mandou ele falar. Ou talvez esse pregador está com medo de abrir a boca, com medo de não pregar mais nessa igreja. Está preocupado com a agenda, pregador? Compra uma na loja de R$1. Está preocupado com a agenda? Compra uma agenda na papelaria. Quem faz a sua agenda espiritual é o Espírito Santo. Está preocupado que o pastor A, o pastor B não vai te convidar mais para pregar? Pega um caixote, sobe em cima e grita na esquina que Jesus é bom. Olha aí que altar bonito, cheio de alma. Assim você não quer, né? Quer holofote. Quer receber para pregar. De graça recebeu, de graças dai. Se alguém te abençoar com uma oferta, louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas a glória não é tua não, bonitão. Agora não deixa seu coração se acostumar em pisar em igreja e receber oferta não. Senão não demora muito, você já não está pregando mais pelo amor. Está pregando é pelo financeiro. Isso se já não está. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você quer voltar a ser trevas? Deixa os comportamentos, o espírito de Ezequias entrar na tua alma. Você vai voltar para as trevas. Agora você quer permanecer na luz? Obedece Jesus. E deixa que as demais coisas Jesus acrescenta na tua vida. Enquanto isso, vai trabalhar em nome de Jesus. Aleluia. E usando a experiência de Ezequias, né, vamos correr um pouquinho, como símbolo nós podemos declarar que nós estamos morrendo, mas Cristo nos curou. E nós estávamos mortos no pecado e Cristo nos ressuscitou, né? E nos fez assentar-se em lugares celestiais, para a glória de Deus. Provérbios 16, versículo 18, nos diz que a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. A soberba, ela precede a ruína, e a altivez, ó, narizinho empinado, a altivez de espírito, a nossa queda. Então, se nós deixarmos de depender de Deus e deixar de dar a Deus a glória, nós somos candidatos principais às tentações de Satanás.
E somente os que se humilham diariamente perante o Senhor, somente esses que se humilham, correto? Somente os que se humilham diretamente perante o Senhor, eles estarão em alerta e preparados para resistirem à tentação do orgulho e da presunção. E aí Isaías indagou, porque depois da visita, o profeta Isaías é mandado por Deus ao rei Ezequias. E ele poderia ter argumentado com Isaías quando este o indagou sobre quem eram os homens que estavam em sua casa. Afinal, o que tem receber na minha casa os meus amigos? Pai do Senhor, pastor Maurício, Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Mas as perguntas do profeta conduz Ezequias a refletir naquilo que fez. O versículo de número 3 tem um detalhezinho assim que diz: que foi que aqueles homens disseram? Estamos aí meditando em Isaías capítulo 39. Que foi que aqueles homens disseram? Nós não temos registros sobre o que eles falaram. Talvez até tenha sido sobre alguma aliança militar para enfrentar a Síria, ou que seria reprovável por Deus, com certeza. Por que seria reprovável por Deus se porventura eles tivessem conversado sobre isso? Porque Judá tinha acabado de ter uma tremenda vitória contra o exército assírio, sem nem levantar a espada. Então, provavelmente, se fosse isso, Deus já tinha reprovado. Agora, outro detalhe do versículo 3 nos diz o seguinte, ó: E de onde vieram a ti? A Babilônia ela é conhecida como inimiga de Deus, totalmente desconhecida até aquele momento por Ezequias. Ezequias não tinha ideia daquele lugar. Não conhecia a tão famosa Babilônia. Não conhecia. Era um reino longínquo e não tinha sido tão divulgado ainda. Não tinha aparecido ainda na capinha na capinha do Kisuko, para os antigos aí. E o versículo 4 nos tem uma pergunta olha a pergunta do versículo 4. O que eles viram em tua casa? Aí eu imagino, o que tem a ver com o que eles tinham visto? Parece sem sentido essa admoestação do profeta dirigida ao rei. Que problema haveria em mostrar todos os tesouros dentro do palácio aos amigos babilônicos? Amigos. Não era amigo dele? Ele abriu a porta e é amigo. Eu só abro a porta para amigos. Você vai abrir a porta para amigos. E se essa pessoa ainda não é sua amiga... Deixa especificar bem, irmãos. Como assim? Quem escolhe os seus amigos? Quem é que faz a escolha dos seus amigos? É você? Ou essa pessoa que se achega a você decide que você é amigo dele ou dela? Quem decide quem é meu amigo ou minha amiga sou eu. Uma empresa, quando recebe o meu ou o seu currículo, eles fazem uma observação e, gostando do currículo, eles fazem uma ligação para a pessoa para uma entrevista. O teu currículo chamou a atenção, mas não está decidido ainda, somente pelo currículo, que você será funcionário dessa empresa. Eles te chamam por uma entrevista. Você participa da entrevista. Após a entrevista, eles se despedem de você e vão avaliar numa reunião a sua entrevista. O seu currículo já está avaliado. Aí eles falam
aquele texto célebre. Bom, muito obrigado, né? Foi um prazer e temos outros candidatos aí, mas, né, vamos avaliar o seu currículo, né, a sua entrevista, a dinâmica, seja lá o que for, e assim nós vamos te ligar assim que possível. É a mesma coisa uma pessoa para se candidatar sem seu amigo. Seja mais criterioso, seja mais criteriosa. A palavra amigo tem muito peso. A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos. E eu acho tremenda essa palavra, porque a Bíblia mostra que os irmãos de sangue, os fraternos, irmãos de Jesus, não passavam de inimigos de Jesus. Mas os discípulos, tirando ali Tiago, no caso, que era irmão de Jesus, mas os discípulos, a grande maioria dos discípulos, não tinha ligação sanguínea com Cristo, com Jesus, é claro. Cristo é o Salvador, vamos falar Jesus, o homem. Não tinham ligação com ele. Eram pessoas a qual ele chamou, cada um era de uma família por aí. E eles se tornaram amigos de Cristo, mas eles passaram por um critério. Eu e você passamos por um critério divino para nos tornarmos amigos de Cristo. Jesus disse que o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. E é por isso que ele queria nos ter como amigos dele. Jesus nos escolheu como amigos. Agora vamos lá. Olhando para você e eu olhando para mim, nós somos aptos, segundo as Escrituras, nós estamos no perfil para sermos amigos de Cristo? Eu sou e você é amigo ou amiga de Cristo? É pela misericórdia dele. Agora, no contexto aqui, eu aprendo que eu tenho que ser como uma empresa. Eu tenho que selecionar bem o currículo dessa pessoa que está se apresentando, toda descolada, toda querendo ser minha amiga ou meu amigo. Não leva mal. Irmão, você já veio das trevas. Você já andava com uma par de doido lá. Desculpa aí o termo uma par. Entendeu? Você já andava com um monte de doido lá. E você também era um doido, uma doida lá. Na igreja, os únicos doidos, no evangelho, os únicos doidos que você tem que andar são pessoas doidas por Cristo. E mesmo assim tem que observar se esse doido por Cristo tá na unção. E se Deus está no negócio de vocês andar junto. Porque no começo, Paulo e Barnabé andaram junto. E até onde Deus estava no negócio, a obra prosperou com os dois juntos. O dia que Deus não estava mais, separou, cada um foi para um lado e Deus continuou prosperando a obra na vida de Barnabé e na vida de Paulo. Eles não deixaram de ser irmãos em Cristo, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de andar junto com alguém. E de repente já chegou o tempo de separar de alguém. Certo? Pai do Senhor, Marina, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então nós temos que saber escolher os nossos amigos, nossas amigas, as pessoas que adentram nossa casa. Ezequias não teve sabedoria nesse, né? Os versículos aí 5, 6 e 7, né, de Isaías 39, diz assim, ó. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Agora acontece a concretização da determinação de Deus sobre este acontecimento. E aí Isaías diz no versículo 31,
lá de 2 Crônicas, capítulo 32. Ele diz assim: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Vamos lá. Ou seja, o que estava no coração de Deus. O cativeiro de Judá já estava determinado por Deus e ele queria revelar isto ao rei Ezequias. Este acontecimento nos mostra como a história e o coração dos homens estão nas mãos de Deus. Isaías diz no capítulo 14, versículo 24, que jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Isaías 43, versículo 13, um texto famosíssimo, diz: ainda antes que houvesse dia, eu era. Tá certo? De maneira nenhuma. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus conhece e sabe o que vai acontecer no futuro, na altura em que Isaías apresenta a sentença de Deus. A Síria ainda dominava, mas estava prestes a cair perante a Babilônia. Isaías não é específico quanto às datas, no caso. Apenas diz que dias virão em que tudo será levado, ou seja, a limpeza será completa. Correto? A limpeza será completa e ela abrange não só as coisas de Ezequias, mas também tudo que foi acumulado pelos seus antepassados. A perda dos bens era só o prenúncio de uma perda muito mais significante do que os bens materiais. Porque haveria ainda perdas mais profundas. Não se perderia somente a riqueza de bens materiais, a perda afetaria também seus descendentes, seus familiares, o seu trono. E após a sentença acontece a reação de Ezequias. Versículo 8 de Isaías diz assim, ó: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em seus dias. Parece que Ezequias não mediu bem as palavras do profeta. Ele não pensou muito no que falou. Como é possível deixar-se perder todo um patrimônio que certamente foi adquirido com grande esforço? Foi anunciado pelo profeta ao rei uma das maiores estratégias que viria sobre o reino de Judá. Mas ele parece que não percebeu isso. Ao contrário do que acostumava fazer, desta vez ele não se humilhou diante do Senhor, não se colocou diante de Deus, não se virou para orar a Deus. Tudo que for adquirido deixaria de fazer parte da riqueza da linhagem real, e ele pareceu não se importar com isso, somente porque não aconteceria durante o seu reinado. Olha que sentimento egoísta de Ezequias. Que atitude egoísta. Se não houvesse a parte final dessa frase, nós poderíamos dizer que suas palavras poderiam expressar um sentimento humilde e piedoso de arrependimento e resignação de Ezequias. Ele poderia estar honrando a mensagem do profeta Isaías, reconhecendo como as palavras de Deus, mesmo sendo ela
desagradável e condenatória em relação aos pensamentos e planos. Mas a parte final dessa frase nos mostra que essas palavras são impensadas. E aí entra o que nós falamos no começo da mensagem, que nós tomamos atitudes impensáveis muitas vezes, e egoístas e palavras injustificadas. Porque quem nos justifica mediante um acerto é Deus. E quem nos justifica quando nós erramos? Ezequias, ele se preocupou apenas com o seu tempo. Meu Deus. Talvez o rei até tenha reconhecido que Judá merecia o julgamento divino. Mas a sua falta de preocupação pelo bem-estar do seu povo não demonstrou compaixão por eles. Ele precipitou-se, porque não pediu a orientação de Deus. Ele se ensoberbeceu diante da comitiva. Ele não testemunhou do poder de Deus e mostrou seus segredos sem atinar-se, né, para as reais intenções de Merodach Baladã. O rei foi repreendido por não ter pensado no perigo que era estar a mostrar sua riqueza aos líderes pagãos. Nós precisamos aprender. Pai do Senhor, Elizabeth, depois você assiste na íntegra. Bom? Nós precisamos aprender o seguinte: a orar nas circunstâncias de desespero e agradecermos a Deus pelas vitórias concedidas. Nos precavendo sempre do orgulho, que pode nos conduzir a um comportamento louco e prejudicial, e refletir antecipadamente nas consequências dos nossos atos ao longo do prazo, ao longo da vida. Para a gente terminar, eu quero terminar essa mensagem destacando o que a palavra de Deus diz sobre Ezequias. Porque independente, irmãos, presta atenção, independente dos erros de Ezequias, olha o que a palavra de Deus fala sobre Ezequias. Ele abriu a porta para o rei da Babilônia, ele pensou, né, a última reflexão nossa foi o seguinte: Ezequias, ele olhou que a profecia de Isaías não era para o tempo dele. Então eu não quero nem saber. Não é para o meu tempo mesmo que Judá morra. Em tese foi isso que ele quis dizer. Ele errou. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Tem pessoas que se comportam como Ezequias. Ele era rei naquele momento. Imagine você sentado ou assentada em um trono. Você é responsável. Você é um homem ou uma mulher responsável por um reino. E aí Deus manda um profeta e diz que este reino vai ser destruído por causa disso, disso e disso. Aí você pensa no teu coração: não quero nem saber. Deus falou que vai ser daqui a muito tempo. Até lá eu já morri mesmo, que não quero nem saber desse reino aí. O que Deus esperaria de mim e de você não era essa resposta. Não era a resposta que Ezequias deu, que boa esta palavra. Que boa essa palavra. O que Deus esperaria de Ezequias, esperaria de você e de mim era o seguinte: Senhor, tem misericórdia de nós. Lembra da oração de Neemias? Senhor, nós pecamos. Somos nós. Lembra do profeta Jonas? Lembra quando o rei lá de Nínive se arrependeu, colocou pano de saco e cinza sobre a cabeça? O reino todo também se arrependeu? O que eu perguntei no começo? O que você faria? O que eu faria?
Nós teríamos que fazer como o rei de Nínive. Colocar pano grosseiro sobre as costas, se revestir de pano grosseiro e cinza sobre a cabeça. E interceder pelo reino. Porque se Deus nos deu como reis e sacerdotes, príncipes e sacerdotes aí na terra, nós temos um reino aí para cuidar. Então eu não tenho que pensar, eu estou na cadeira hoje, mas logo após eu sair, vai vir outro. E esse outro aí que se vire. Esse outro que se vire, não é eu que vou estar, então que morra todo mundo. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é do povo de Deus. Então nós temos que prestar atenção. Prestar atenção no que nós estamos fazendo. Não é porque eu não vou estar mais em determinado cargo que eu não sou responsável. Ah, eu sou líder de um departamento na igreja. Tem igrejas que deixam o mesmo líder lá o resto da vida. Eu particularmente sou contra isso. Sou contra isso. Dá um ano para esse cabo trabalhar. Acabou. Eu estava conversando com a minha filha. Ela vai completar 18 anos. E eu falei para ela assim, fez 18, tchau da mocidade. Acabou. Quer continuar cantando? Ou cante individualmente, ou vai para o círculo de oração. Vai fazer coisa de adulto. É bíblico. Paulo falou, quando eu era criança, eu falava como criança, eu discorria como criança. Agora eu sou homem. Maior de idade. Ah, não, mas num caso, um monte de mulher casada em mocidade. Mocidade não é lugar de mulher casada, de homem casado. Mocidade não é lugar de gente maior de idade. Mocidade é lugar de mocidade. Até os 17, irmão. Passou dos 17, vai pro círculo de oração. E se líder de mocidade, tanto homem como mulher, tem chamada ministerial, pastor, bota a chamada dessa gente aí pra andar. Tem gente fugindo de chamada. Ah, não sabe o que quer, pastor? Eu não quero não. Bacana, você não quer? Show de bola. Problema seu de Deus. Mas vou pôr outro na direção, porque seu tempo também já deu. A fila anda. Deixa as pessoas serem aperfeiçoadas também. Às vezes tem pessoas que já estão dentro desse departamento que já está mais apta do que quem está na frente. É. Saul reinava, mas Davi estava mais apto. Porque já tinha chegado o tempo de Saul. Às vezes já chegou seu tempo, irmão. Tem que ser humilde, irmão. Ô, irmão, ninguém veio para semente. Presta atenção. Sabe? Nega véia, nego velho, tudo na mocidade. Deu a idade, acabou. Vai pro, né? Deixa Deus te usar em outras esferas. Deixa Deus te usar em coisas maiores, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vou ler o texto aqui para terminar. Logo após nós já vamos estar dando as bênçãos apostólicas aí, orando antes. Fala aí em 2 Reis 18, versículos 5 e 6. Olha o que Deus fala de Ezequias, independente dele ter errado na vida. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ah, já vem tanta palavra na cabeça depois de ler isso, né? Na tua pouca força não negaste o Senhor. Ezequias fez isso, irmão. Ele errou num monte de coisa aí. O estudo aí, a palavra mostrou, né? Receba como você achar melhor. Mas, presta atenção. Mesmo ele tendo errado, ele amou.
mesmo ele tendo falhado em muitas coisas, Deus conhecia o coração dele. Então não se turbe o seu coração por causa de erros que você cometeu. Pai do Senhor, irmã Juscelina, Deus abençoe. Não se turbe o seu coração por causa de erros que você venha a ter cometido. Se você fez como Ezequias, abriu as portas para o rei da Babilônia, Deus sabe. Se arrepende e coloca as coisas no lugar em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Pedimos a tua misericórdia. Pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha nos abençoar e nos fortalecer a fechar as portas, Deus, para as coisas do mundo, para esta grande Babilônia, Deus, que tenta adentrar a nossa alma e roubá-la, matá-la e destruí-la. O Senhor Jesus um dia pediu algo para o Senhor e eu creio que só estamos de pé porque o Senhor atendeu o que o Senhor Jesus pediu. E o Senhor Jesus pediu o seguinte: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E eu peço ao Senhor que este mal venha para todo sempre, longe de nós, a igreja do Senhor. E o Senhor venha glorificar o teu santo nome através da nossa vida, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre até. Pai do Senhor, irmã Juscelina. Pai do Senhor, irmã Elizabeth. Pai do Senhor, Eliana. Pai do Senhor, Lívia. Pai do Senhor, pastor Maurício. Pai do Senhor a todos que participaram. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste me levará. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor.